The Beginning After the End, capítulo 398, Sem Limites. Varai permaneceu imóvel com minha mão sobre o seu externo. Com o realmear ativo, pude ver os flocos de neve translúcidos como mana pura, compactados dentro de seu núcleo, perfeitamente controlados e irradiando. As partículas eram destiladas e liberadas de volta ao corpo através dos canais para fortalecer sua forma física e manter o braço conjurado no lugar. Junto com a capacidade de ver mana, o Realmeart replicou o sentido fornecido pelo seu próprio núcleo para sentir a mana nos outros, o que me fez visualizar o peso esmagador e a estabilidade glacial dela. Fechei os olhos, me concentrando no sentido. Libere uma pequena explosão de mana, falei, calmo, antes de ver mana de água, em forma de partículas cintilantes de gelo, correndo pelas veias de mana e para a atmosfera. Agora, use a mana ambiente e se concentre em purificá-la no núcleo. Para ser mais específico, pense em clareá-lo. Ela respirou fundo. Abri os olhos para observar as partículas atmosféricas, compostas por quase apenas água e terra, serem puxadas para dentro de si e depois ao núcleo. Dentro, ela logo foi purificada e preparada para o uso. Pedi para repetir o processo algumas vezes e depois mudei para Byron, que me estudou com cuidado enquanto eu apertava com a mão seu externo. Fiquei surpreso com a coloração esfumaçada antes brilhante. Sua mana ou seu núcleo parecem diferentes de antes do que usar o fogo da alma em você. Questionei, observando ele liberando mana, respirando fundo e puxando de volta. Não sei como responder. Tive que trabalhar sem parar para reconstruir minhas forças após a batalha e quase desisti e aceitei meu destino. Mas, fisicamente, quando você canaliza ela, sente algo diferente. Ele fechou os olhos enquanto repetia o ciclo mais 2 vezes. Não acho que me recuperei por completo, mas também não lembro se a magia era diferente. Balançando a cabeça em silêncio, fui até Mika. Fiz a mesma coisa, e seus lábios se curvaram em um sorriso frio. Já te disse que sou muito velha para você. Regis, rindo, observava das rochas onde Gideon e Emily haviam colocado todo o equipamento. E muito bonita, também. Ela lançou um olhar surpreso por cima do ombro e depois levantou uma sobrancelha para mim. Essa pequena criatura está tentando flertar comigo. Na verdade, essa pequena criatura é uma arma azura de destruição em massa e flerta com todos, eu disse com naturalidade. Agora, se concentre. Solte a mana, segure e depois traga a mana ambiente. Não sentia qualquer mecanismo usado por Quezés a fim de colocar um limite no potencial deles, porém não esperava que fosse tão fácil. Precisava estabelecer uma base do núcleo e da manipulação de mana de cada lança. Todas as 3 foram muitíssimo eficientes no passo a passo. O que quer que os impedisse, aparentava ter sido especificado para não interromper o processo de usar magia. Certo, estamos prontos por aqui, falou Emily, interrompendo meus pensamentos. Balancei a cabeça conforme os 2 artífices equipavam as 3 com vários aparelhos de leitura da saída de mana e as reações com bem mais precisão do que eu sozinho. Enquanto faziam isso, retirei 3 itens da runa dimensional. Entreguei o primeiro a Mika, que analisou com cuidado, e depois o igual a Varai. Byron recebeu o chifre de Valesca, segurando como se fosse um ninho de vespas. Esses chifres contêm uma enorme quantidade de mana, expliquei. Vocês tirarão deles que nem eu fiz com os do Retentor Uto há muito tempo. São incrivelmente potentes, mas interrompi Byron e Mika prestes a falarem. Também tem efeitos adicionais. Vocês verão algumas memórias da pessoa, e pode ser desconfortável. Mas que benefício espera que ganhemos com tal fonte? Perguntou Varai, colocando o chifre no colo e olhando para mim. Se sua esperança é sobrepassar a barreira com um influxo repentino de energia, temo que já tentamos. Elixires não têm efeitos. Nada tão fácil quanto isso, admiti, vendo Emily, que me deu um joinha ao terminar de ativar o último equipamento. Atrás dela, Gideon lia anotações, as sobrancelhas pela metade franzidas de concentração. Não posso prometer que nosso tempo e esforço darão frutos, mas nenhum de nós pode se dar ao luxo de aceitar nossas limitações atuais. Mika olhou para o chão, seu olhar distante e a expressão rígida.
Ao lado dela, havia uma carga intensa nos olhos de Byron, soltando um zumbido estático que levantou os pelos dos meus braços. Entretanto, foi Varai quem me surpreendeu. Ela se levantou em um movimento rápido e gracioso, o olhar franzido travado na pedra musgosa sobre mim. Arthur, sei que falo por todas as lanças quando digo que somos gratos por seu esforço. Fez uma pausa minúscula antes de continuar. Mas você tem certeza de que seu tempo aqui vale a pena? Você é a chave para a vitória contra a Lápria e Piotos. Se for melhor para você treinar sozinho, não. Dicatei não precisa de um salvador ou de Lutei para achar a palavra certa. Outra divindade para substituir os Azuras. Precisa de soldados e generais. Pessoas. Heróis. Lanças. A sempre rígida Varai vacilou, apenas por um momento, o olhar procurando determinar se deveria acreditar. Claro. Você tem razão. Afundou de volta no musgo, segurando o chifre com as duas mãos. O que quer que façamos? Ajoelhando ao lado do lago, passei os dedos pela água gelada. O primeiro passo é descobrir o que exatamente está impedindo vocês de purificar seus núcleos ainda mais. Quero que meditem se baseando na mana contida nos chifres. Na teoria, absorver uma quantidade tão grande de mana de repente forçaria o núcleo a evoluir. À medida que monitoramos eles durante o caminho, poderemos observar quaisquer sinais do que os afetam. Você espera, no caso, resmungou Gideon, sendo respondido por um olhar irritado de Emily. Sim, pousei as mãos na cintura. Agora, estão prontos para começar? É claro, disse Varai. Vamos logo, acrescentou a anã com um aceno firme. Byron não disse nada, todavia fechou os olhos e se concentrou no chifre em mãos. Tudo pronto aqui, falou Emily, ansiosa. Regis saltou da rocha e trotou até Mika, que olhou para mim surpresa. Ele deu um suspiro resignado e disse: não se anime tanto, mas e depois desapareceu no corpo dela. Ela ofegou e quase se levantou, porém aparei. A mana neles pode enlouquecer vocês. Nós dois vamos ajudá-los a ficarem estáveis até que tenham o controle, certo? Talvez um pequeno aviso na próxima vez. Retrucou. Eu me sinto violada. Me concentrei no Realmeart, canalizando o máximo possível da minha percepção sensorial através da runa divina. Vá em frente, Mika. Comece. O efeito foi imediato. Mana umbral, tingida pela sombra negra que se agarrava a tudo dos Vritras, começou a sair do chifre em direção ao seu corpo. Ela se encolheu com a sensação e quase jogou o objeto para longe. Seus olhos arregalados e assustados olhavam para frente sem enxergar. É somente uma visão, assegurei, mantendo a voz baixa e suave. Seus dedos estavam brancos ao redor do chifre. Se controle e lembre-se do nosso propósito. Se concentre, sem extrair com força. Apenas deixe a mana fluir. Continuei consolando-a enquanto empurrava para fora com o éter, puxado pela presença de Regis, o misturando a mana. Nem toda a mana queria ir ao seu externo, e sim entrar em seu corpo. Através da manipulação cuidadosa da energia roxa, pude reunir as partículas perdidas e conduzi-las. Ao mesmo tempo, os olhos dela estavam fechados com tanta força que a pálpebra clareou, destacando seu suor. Rangeu os dentes e se mexeu inquieta. Eu sabia que quaisquer visões que ela estivesse tendo, deviam ser muito ruins. Eu consegui, disse minutos depois, soltando o fôlego que segurava. Isso foi totalmente, incrivelmente, extremamente horrível. Me abaixei e fechei suas mãos com força ao redor do chifre. Continue, mas não tão rápido. Em seguida, Regis e eu fomos a Byron. Ele se adaptou mais rapidamente ao fluxo e emergiu das visões depois de só 1 minuto ou 2. Varai foi pior, e tive que apertar o chifre em suas mãos, com ela choramingando e se contorcendo. Após um tempo, entretanto, também conseguiu, com Regis puxando meu éter enquanto eu guiava as partículas cinzentas de mana. Eles se acomodaram em uma retirada e purificação lenta da mana, que parecia uma queima graças à aparência fumacenta das partículas. Enfim, sem perigo dela envenenar seus corpos ou mentes, pude de fato assistir ao processo. Uma vez em seus núcleos, ela era processada, deixando nada além de mana pura para trás. Mas qualquer coisa que os impedisse de clarear, mas não estava aparente. O que está havendo?
Observando-a se mover em redemoinhos constantes dentro deles, questionei Gideon. A feição mal-humorada dele sumiu quando se focou na tarefa. Ele não podia resistir a algo tão complexo. Há uma resistência maior do que o normal no processamento, exceto pela lança Bairo, cujos canais núcleo parecem estar funcionando com a eficiência esperada. Suspeito que seja graças à natureza da mana em questão. E sem indícios dos limitadores. É uma pena que não tenhamos os artefatos originais, acrescentou Emily, batendo na bochecha com um dedo e olhando para o equipamento. Seria mais fácil se pudéssemos examiná-los e descobrir como funcionam. Seria o ideal, mas imbuir na runa dimensional, retirando 2 das varinhas. Temos esses em uma mão. Segurei o artefato anão, criado a partir de um cabo de ouro puro e cravejado ao longo do comprimento com anéis de obsidiana. Uma grande joia vermelha feita rubi brilhava fracamente em uma extremidade. A segunda varinha, dos humanos, tinha uma gema azul, e seu cabo foi forjado por prata. Mas não podemos usar, disse ela. Dane-se essas coisas do diabo, chegou. Das lanças, apenas Byron parecia capaz de se concentrar no chifre e em nossa conversa, contudo permaneceu em silêncio, como um soldado nervoso confiando nos líderes. O que Virion contou sobre a reação do inventor aos artefatos voltou à mente. O que você descobriu quando examinou? Não são criadas para mãos mortais, falou, como se recitasse alguma coisa. Qualquer um com meio cérebro só precisa ver por 2 segundos para perceber que são uma mistura de um feitiço sobre o outro, e nenhum deles é decifrável, nem para um gênio que nem eu. Talvez tenha uma coisinha no fundo de tudo isso, mas o Azura não provou exatamente suas intenções boas, então seria burrice assumir que não tem um negócio a mais. A verdade era que concordei com a avaliação dele. De noite, quando observei melhor elas, descobri muito mais do que ele, pelo visto, incluindo catalogar as primeiras camadas de feitiços e o que fariam quando fossem ativados. Era um risco, todavia sabia com certeza que Quezés deveria ter construído uma chave para desfazer o limite se os tornassem as lanças mais fortes. Você está certo, Gideon. É por isso que não usaremos. Ao menos, não da forma que Quezés Indrato pretendia. Você descobriu algo, então? Enrijeceu as sobrancelhas, encostando na rocha à minha frente. Pode ir. Após isso, expliquei tudo o que descobri. Ele assentiu, e em pouco tempo Emily estava sorrindo ao seu lado. É uma boa ideia, disseram simultaneamente, tirando uma risada latente de Regis. Vocês dois passam muito tempo juntos. Você não vive principalmente dentro do Arthur? Ela revidou, ainda sorrindo. Tipo um parasita ou coisa do tipo. Bom ponto, Vatskin disse, seu pequeno focinho balançando para cima e para baixo em apreciação. Não vamos perder mais tempo. Guardei o artefato anão de volta e me posicionei na frente de Varai. Mika, Bairo, diminuam a extração ao mínimo possível sem cortar a conexão. Não acho que estejam em risco de drená-los cedo demais, mas é melhor prevenir do que remediar. Calados fizeram o que pedi, e houve uma ligeira redução na quantidade de mana cinzenta sendo absorvida por eles. O olhar gelado da humana me seguiu intensamente. Os dedos de sua mão real se contraíram com o chifre quando ela respirou fundo. Para o Realmeart, o fluxo desigual de mana pelo seu corpo aparentava suavizar em um fluxo constante, seu movimento no núcleo se tornando rotativo e consistente à medida que a mana que entrava era integrada àquela já purificada. Com o éter agindo que nenhuma extensão dos sentidos, sentia a camada do seu núcleo, onde a mana deveria ter continuado a varrer as imperfeições minúsculas que ainda havia. Mas ela se movia somente dentro dele, nunca tocando ou atravessando além de onde os canais e veias se conectavam ao órgão. Ela estava logo atingindo o limite de quanta mana poderia absorver. Se tornaria difícil continuar atraindo a energia, e uma quantia igual já purificada teria que sair para dar espaço, se quisesse continuar. Seria um processo muito lento para nos ajudar, além de desperdiçar a mana. Por mais que já tivesse absorvido bastante, eu não sentia nada por trás dos fenômenos testemunhados. Apertei a boca, me sentindo frustrado pela primeira vez. Tinha certeza de que o influxo seria a chave para descobrir o que Quezés fizera com eles.
O que devo fazer? Questionou ela após outro longo momento, a voz tensa entre os dentes cerrados. As engrenagens da minha mente giravam apressadamente. Emily e Gideon ainda não tinham visto nada útil em todas as leituras. Eu possuía a varinha, todavia não podia confiar que funcionaria do jeito certo se estivesse inibindo certos efeitos. Antes de usar, tinha que entender como a limitação funcionava. Mesmo um palpite meio errado seria terrivelmente perigoso para as lanças. Se não direcionasse os feitiços uma vez que os liberasse, tudo isso seria um total desperdício. Varai precisava mover mais mana. Pense, Arthur. Quezés projetou os artefatos para criar um limitador, mas mais do que isso, o tal limitador foi escondido com cuidado, indetectável até quando o mago manipula uma enorme quantidade de mana. Isso significava que ele tinha preocupações de que a barreira fosse contornada de alguma forma. Mas o que ele fez? Como poderia esconder um feitiço que nem esse? E, mais importante, como eu poderia encontrá-lo? Um problema de cada vez, disse a mim mesmo, tentando controlar a mente. Varai precisava continuar usando a mana. Se ao menos ela usasse a rotação de mana, minha mente parou. Rotação de mana. Sylvia insistiu que os humanos eram muito brutos em seus pensamentos para aprender, entretanto muito do que os dragões me disseram se mostrou errado, ou pelo menos incompleto. Agora aparentava ser possível que os próprios dragões fossem ignorantes e simplistas na maneira como viam humanos, elfos e anões. Me preparando, contei. Sei que vai parecer impossível, mas, Varai, preciso que você gaste muita mana sem quebrar a conexão com o chifre. Suas sobrancelhas franziram em uma carranca frustrada. Você está certo. É impossível, não é? Assegurei. Eu aprendi quando tinha apenas 4 anos. Ela bufou, e o fluxo oscilou. Sua expressão endureceu, e quase que senti sua motivação diminuir enquanto recuperava o controle. Bom jeito de me chutar no chão. Esfreguei a parte de trás do pescoço, dando a ela um sorriso de desculpas. Eu ia dizer que o dragão que me ensinou contou que somente alguém com corpo e núcleo maleáveis poderia aprender. Como uma criança. Mas acho que ela deve ter se enganado. Lendo meus pensamentos, Regis se tornou incorpóreo e pulou no corpo dela. Vou ajudar a guiar a mana com éter, que nem antes, para estabilizar a conexão. Preciso que mantenha parte do seu foco no chifre e lance um feitiço. Algo que pôde fazer sem pensar para ajudar. Me inclinei e peguei as suas mãos, as firmando mais em torno do chifre de Cadeu. Tente voar, disse Byron, o maior pedaço de sua atenção em nós enquanto continuava a tirar apenas uma gota de mana do chifre em seu colo. Isso é perfeito, agradeci acenando, antes de voltar meu foco a Varai e o fluxo que nos conectou. Ela mordeu o lábio, um lampejo de incerteza cruzando seu rosto, e depois retomou o controle. Nada aconteceu por 1 minuto. 2, 5. Sinto muito, admitiu, uma pitada de vergonha na voz. Eu não entendo. Me recusando a me deixar frustrar, continuei repassando as lições de Sylvia em minha cabeça. Mas não posso ensinar a ela da forma que Sylvia me mostrou, percebi com uma súbita descarga de adrenalina. Tinha que fazer do meu jeito, como só eu poderia. Está tudo bem, balancei a cabeça. Siga com cuidado. Posso mostrar a você como moldar argila. Remodelei a mana no seu núcleo com éter. Não poderia ser feito com mana, pois o mago não conseguia influenciar a mana dentro do corpo de outro. No começo, puxei para fora, criando um pouco mais de efeito do que se forçássemos a sair naturalmente, porém era somente o começo. A sugestão de Byron, pensei, foi perfeita. Voar era uma segunda natureza para magos de núcleo branco, algo que faziam sem pensar, manipulando a mana ambiente a fim de levantá-los. Um mago de núcleo de prata drenaria suas as reservas em minutos, contudo um de núcleo branco voava por horas. Era algo que Varai e eu entendíamos intimamente, e um dos poucos feitiços que funcionava de maneira igual para todas as lanças. Outro minuto se passou enquanto praticava a manipulação pelo éter, enquanto ao mesmo tempo guiava a mana do chifre ao seu destino no núcleo, onde Regis pairava para ajudar. E então, de repente, me pegando desprevenido, Varai se afastou do musgo. É tão estranho, murmurou, balançando de leve.
Aproveite a sensação. Me levantei a fim de ficar próximo a ela, minhas mãos ainda sobre as suas. Apenas tenha isso em mente por um minuto. Se familiarize e se conforte com ela. Franzindo testa, assentiu. Seu rosto parecia determinado, como se seu orgulho não aceitasse nada além de sucesso. Então, sentindo a vitória, sua expressão se suavizou junto da respiração e o corpo. Ficamos assim por mais um minuto, e devagar, bem devagar, retirei a minha influência, a deixando por conta própria. A cada passo, seu voo se tornava instável com ela balançando no ar. Depois, exerceu maior controle, e relaxei um pouco mais. Assim que estava prestes a sair, ela estendeu sua mão para a minha. Não consegui suprimir o sorriso surpreso, apesar do frio mordaz do gelo. Segurando firme, parei de canalizar éter. De pernas cruzadas, ela pairou a alguns metros do chão, a mana cinzenta se derramando nela a partir do chifre. Foi uma maravilha, de fato, porém o avanço estava tão longe do que tentávamos realizar, que era difícil vê-lo como tal. Para o nosso propósito, dificilmente era um trampolim. Emily, me diga que você viu algo aqui. Desculpa, mas não tem nada. Abra os olhos, garota. Olha, aqui, interrompeu ela. Você tem certeza? Eu realmente não. Bem aqui, pessoal. Estalei, meus nervos pulando. Oh! Eu acho que estou vendo, disse ela, animada. Eu estava acompanhando a absorção e liberação da mana de Varal, todavia não via ou sentia nada de novo. Então, o que é? Ela estava inclinada diante da série de informações indecifráveis dispostas no dispositivo, apertando os olhos com Gideon apontando para algo. Mais ou menos como fendas ou feridas no próprio núcleo, lugares onde ele está inativo. Regis, você sente algo assim? Tudo é brilhante e branco aqui. Não tem ferida nenhuma. Partículas etéreas enxamearam dentro e ao redor do núcleo. Com elas, cutuquei em todos os lugares que pude alcançar, entretanto não senti as fendas. Preciso que você produza mais mana. Um pensamento repentino me iluminou de repente. Seu braço. Varal, você já está mantendo um fluxo constante apenas para sustentar seu braço. Se concentre nisso e empurre e puxe mais mana. Não importa o que ela faz, desde que você a canalize e mantenha espaço para continuar atraindo mais. O frio passou a aumentar ao longo do exterior congelado do braço conjurado. Apenas um pouco no começo, e depois mais cristais de gelo se formaram sobre a superfície lisa, congelando a mim e fazendo crescer farelos de gelo azul claro no eu próprio. O ar ao nosso redor esfriou, resultando em neve. Perfeito, continue. À medida que mais e mais mana deixava o seu núcleo, chegava a uma espécie de equilíbrio. Emily ofegou. Ali. Como ela disse, eu encontrei. Em meio à entrada e saída equilibradas com perfeição de mana do núcleo, havia 6 pontos em que uma ligeira perturbação era detectada. Apenas absorver a energia não destacava as manchas devido à maneira que a mana girava e passava por cima, empurrando e compactando a já existente. Em qualquer outra circunstância, as feridas, não, cicatrizes, pensei, eram totalmente indetectáveis. Quezés devia ter pensado que seu feitiço estava invisível. E uma faísca de prazer trouxe um sorriso malicioso aos meus lábios. Muito bem, Emily. Deve ser isso. Mas o que são esses pontos, e de que jeito estão impedindo a mana de clarear os seus núcleos? Cada avanço era apenas um enorme empurrão à compreensão. Não deixe a mana se espalhar em seu corpo o máximo que conseguir. Acho que estamos quase lá. Ela deu um único aceno de cabeça, e soltei a sua mão, abandonando o éter. Tirando o gelo de mim, peguei a varinha de prata. Emily, deixe as leituras do dispositivo para Gideon. Acho que vou precisar da sua ajuda. Relutantemente, ela deixou o equipamento para trás e circulou ao redor das lanças para ficar ao meu lado. Coloquei o cristal de safira incandescente contra o externo de Varage. Tudo bem, coloque mana na haste. Senti sua visão focada na lateral do meu rosto, porém mantive meu olhar no cristal, observando cada movimento da mana e éter. Após alguns segundos, ela agarrou a varinha entre 2 dos anéis de prata, logo abaixo da minha mão, e imbuiu mana. A gema brilhou azul, refratando os flocos de neve no ar e iluminando a beira do lago.
De imediato, mana e éter ganharam vida, as partículas se condensando em feitiços e correndo ao longo do comprimento do objeto. Estendendo a mão, puxei o éter ao redor ao artefato. Os feitiços pararam, irregulares e deformados, e ele começou a tremer. Um suor frio surgiu em minha testa, e redobrei o esforço para manter a magia no lugar. A própria varinha foi projetada para lançar vários feitiços em sequência, mas não podia permitir isso. O que quer que Quezes pretendesse com esses implementos, só nos prejudicariam a longo prazo. Em vez disso, tinha que liberar apenas o feitiço que desfaria o dano ao núcleo da lança. Com um barulho metálico, uma rachadura percorreu o cabo. A força de conter tanta mana estava rasgando o artefato por dentro. Regis. Meu companheiro voou do corpo de Varal, sua forma aparecendo somente por um instante como uma faísca ardente, e ele desapareceu na varinha. Sua dor destruiu meu corpo quando a força crescente em torno do artefato começou a interferir em sua forma incorpórea. Arre! É tipo tentar mijar em um furacão. A luz do cristal passou a brilhar fortemente a partir do acúmulo de energia, e o seu calor transformou os flocos de neve em chuva. Meu coração vibrava feito as asas de uma borboleta, e suei mais do que deveria. Havia muita energia, mais do que devia. Terça-feira era como se o artefato reagisse ao fato de estar sendo adulterado. Uma salvaguarda, notei, a reviravolta percorrendo minhas entranhas. Uma armadilha para o caso de alguém mexer. Eu estava tremendo. Vocês todos precisam correr. As palavras pareciam vibrar quando saíam da minha boca. Varai estava alheia ao aviso, todavia Mika e Byron se levantaram em um instante. Ele alcançou a parceira humana quando a anã se virou, talvez com a intenção de pegar Emily e Gideon. Não se mexam, idiotas, retrucou o inventor. Ele enrolou algum tipo de fio em volta do ombro e estava se aproximando devagar, com cuidado, de mim, Varai, do artefato. Com um tipo de grampo, prende uma extremidade do fio de cobre, que era conectado ao dispositivo atrás das lanças, ao artefato. A pressão diminuiu na hora, e senti a mana sendo puxada rápido de volta pelo cobre em uma série de cristais. Vocês têm cerca de 20 segundos antes que esses cristais sobrecarreguem e a gente morra de um jeito não muito legal, falou, indiferente. Com a pressão diminuída e Regis lá para ajudar a guiar e focar o éter, envolvi a magia da varinha em meu próprio poder e segurei com tanta força quanto minha vontade permitia. A mana se estabilizou, mas não duraria muito. O que exatamente estamos fazendo aqui? Regis perguntou, soltando um suspiro aliviado metafórico. O terceiro feitiço contido era um vivum de cura. Tenho certeza que era o que curaria seus núcleos, mas está tudo bagunçado. Pior que misturados, pareciam quebrados. A pressão e o subsequente dreno na mana do artefato deixaram muitos dos feitiços incompletos. Aqui. Regis pensou com urgência, chamando minha atenção a um enxame específico de mana e éter dentro da relíquia. Esmagado e distorcido, um fio de éter do tipo Vivum enrolou em torno de uma onda amorfa de mana prateada que nem a usada por minha mãe. Usando o meu próprio éter purificado, comecei a tecer uma barreira ao redor, o cortando do resto da mana. Tempo acabando, contou Gideon, examinando o banco de cristais de mana. Ao meu lado, Emily gemeu. Os seus dedos estavam brancos de tanto segurar a varinha. Do nada, seus joelhos dobraram e ela caiu. Enrolei um braço em volta dela, a puxando para o meu lado. Com o feitiço separado do resto, eu o liberei e observei ele fluindo do cristal ao externo de Varai. A mana e o éter zumbiram no núcleo dela, mas nada aconteceu. Gideon! Gritei. Ele se inclinou sobre as leituras do dispositivo. Sem mudanças. Prendi a respiração. Toda a mana vazada, toda a compressão e atraso, cortando os feitiços. Devemos ter quebrado algo. Ele não estava completo, não estava funcionando. Porra, cheguei com os dentes cerrados. Uma estântica confusa estava se acumulando em torno da minha visão periférica. Resgatando o menor pedaço de consciência, usei um pouco de éter e apliquei na runa divina do Requiem de Aroa. A luz dourada fez as gotas de chuva conjurada brilharem, e passei a ver só um túnel no meio da visão. Tentei piscar para resolver, porém sem sucesso.
Partículas etéreas dançaram pelo meu braço e através da superfície da haste. As rachaduras se fecharam quando as partículas se separaram e se condensaram lá, desfazendo os danos. A maior parte do meu foco permaneceu no feitiço quebrado, e desejei que a poeira dourada passasse pelo artefato e entrasse no núcleo de Varai. Conserte o feitiço, insisti. Entendi a intenção por trás dele, talvez os detalhes. Tinha que ser o suficiente. Mas o Requiem de Aroa só atrapalhava no externo dela. As partículas não gravitavam em direção ao feitiço quebrado. Em um ato de puro desespero, virei elas ao núcleo em si, na esperança de limpar as cicatrizes e reverter o dano que Quezés fizera. Ainda assim, nada aconteceu. Meu conhecimento da runa não estava completo. Não podia curar uma pessoa e nem refazer feitiços, pelo jeito. Me encontrei considerando aqueles momentos de volta às Relictombs quando me apressei para adquirir insights pela pedra angular. Muito do que aconteceu desde então teria sido corrigido se tivesse uma visão mais completa da runa. Mas seja qual for a força que entregava elas, parecia estar fazendo piadas cruéis comigo. Os feitiços na haste, disse Regis, chamando a minha atenção de volta onde o feitiço se formaram pela primeira vez no artefato. Com o som agudo de metal tilintando repetidamente, o artefato continuava curando e quebrando. Dentro, a magia fazia igual. Cada vez que as partículas etéreas do Requiem de Aroa consertavam o artefato, os feitiços reapareciam intactos. É isso. Lendo meus pensamentos, Regis tomou forma física e saiu, suas mandíbulas se fechando ao redor do cristal. Logo quando o cabo foi consertado, cortei o feitiço de cura com éter, e Regis puxou o vivum envolvendo a mana prateada, que se soltou antes que o dispositivo de Gideon pudesse deslocá-la, e Regis engoliu. A magia entrou nele, procurando por um núcleo. Ele avançou em Varai, se tornando incorpóreo assim que suas patas a tocaram, e então foi em direção ao seu externo, liberando o feitiço, que se quebrou em 6 partes iguais sem direção. Liberando o Requiem de Aroa para que eu pudesse enviar um pouco de éter para o núcleo de Varai, lancei cada faísca prateada de mana para uma das cicatrizes. O brilho branco se espalhou pela superfície do núcleo, antes de correr ao longo de seus canais e veias até sair em seus poros, abanhando com uma luz branca e suave. Agora, Emily. Agora. Falei, a voz vacilante. A mana dela recuou, e ela puxou a mão para longe do artefato, seu corpo caindo contra mim por pura exaustão. A magia ficou imóvel, as partículas caindo livres de suas formas constritas e os feitiços efervescendo sem efeito. Os olhos da lança rolaram para trás e ela caiu de braços no chão ao lado de Byron. Ele se mexeu, como se quisesse pegá-la, todavia se lembrou do chifre em mãos e congelou. Tão rápido e suavemente quanto pude, levei a tremulante Emily ao chão antes de me apressar para Varai e levantá-la. Sua respiração estava superficial e a conexão com o chifre foi cortada, contudo, vivia. Varai. Varai. Vamos, lança. De repente, seus braços me envolveram em um abraço apertado, sua respiração se alterando para suspiros rasos. Desprevenido, fiquei imóvel. Funcionou, ela ofegou. Eu posso sentir, Arthur. Procurei em seu núcleo, e um largo sorriso brotou em meu rosto ao perceber que ela estava certa. A energia preencheu todo o seu núcleo, pressionando contra a barreira endurecida. Enquanto observava, ela puxou a mana atmosférica ao redor. As paredes brancas do órgão não possuíam mais quaisquer cicatrizes que os artefatos haviam deixado. Nós conseguimos. O feitiço dos Indraps foi desfeito.